O que aconteceria se você chegasse na situação de arrematar um imóvel e por algum motivo que seja, a justiça determina que aquele leilão foi anulado? O que acontece com o dinheiro que você pagou? Você pagou leiloeiro? Você pagou a própria caixa? Você pagou registro? E aí, o que acontece? É exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Esse vídeo veio de uma sugestão de um dos nossos inscritos no canal, que nos deu essa sugestão. Edwards, explica o que aconteceria caso fosse dar algum problema, uma anulação de leilão, por exemplo, ou alguma impossibilidade de ser registrado o imóvel no meu nome, o que aconteceria? E aí eu já vou aproveitar esse momento para te pedir, se você está assistindo esse vídeo, cara, nos comentários coloque sugestões de coisas que você nunca viu alguém da área de leilão falando por aí. Por quê? Porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. Eu quero te ajudar. Fechado? Então você deixa aí nos comentários a sugestão dos próximos vídeos. Então vamos lá. Antes da gente falar o que de fato aconteceria nesses casos, você precisa entender o que anula um leilão. Isso é um detalhe que parece uma coisa bem pequena, mas é algo muito importante. Você precisa saber o que acontece, o que causa a anulação. A anulação não é um caso comum, ela tem motivos específicos. Não é porque na casa tem pessoa doente, não é porque na casa tem criança, não é porque na casa tem idoso. Isso não anula o leilão de forma alguma. Só existe uma única coisa que anula um leilão, pensando em extrajudicial, é a falta de notificação. Quando não se tem a notificação, o que é a notificação, Edwards? Quando a pessoa começou a dever, a Caixa tinha que ir lá e cobrar ela. Se a pessoa não responde, a Caixa não pode simplesmente ir lá, consolidar a propriedade e mandar para leilão. A lei determina que ela vai consolidar a propriedade e mandar a leilão, mediante a notificação do devedor. Então, antes dela consolidar, ela tem que notificar, mandar um oficial de justiça ir lá na porta da pessoa e notificar ela. Olha só, você precisa quitar essa dívida, senão a Caixa vai consolidar. Depois de consolidada, a Caixa precisa notificar essa pessoa do leilão que vai acontecer. Olha só, vai acontecer o leilão, você tem direito à preferência. Se essa notificação foi feita de forma pessoal, em 2 tentativas, ou seja, foi uma vez, ninguém atendeu, foi a segunda vez, ninguém atendeu, aí sim, o processo está resguardado. Se não houve essas tentativas de notificação, o leilão pode sim ser anulado. E aí a pessoa pode entrar com processo judicial alegando que não sabia. Isso em São Paulo, por exemplo, já tem sido meio que duvidoso, porque às vezes cai por terra ainda. Já aconteceu um caso da pessoa falar que não sabia que o imóvel dela estava indo a leilão. Ela não foi informada, não teria como ela exercer o direito dela de preferência, ela não foi informada de quanto aconteceria o leilão. Só que, para azar dela, o juiz percebeu que ela entrou com a ação antes do leilão acontecer. Ora, como ela não sabia que o imóvel estava indo a leilão, se ela estava entrando com o processo antes do leilão acontecer? Estranho, né? Mas é um caso à parte. A regra é que precisa existir a notificação. Então, essa é o único motivo de uma anulação. Então, você chegou lá, arrematou o imóvel, pagou o leiloeiro, pagou a Caixa Econômica Federal, tá feliz da vida, foi lá, fez a escritura, foi lá, fez o registro, você já está reformando a casa. E aí, acontece um processo judicial, você acaba sendo envolvido no meio, o juiz determina, cancela essa venda. Existem 2 situações comuns de se acontecer num caso desse. A primeira é se foi um caso em que você já registrou o imóvel, e de repente você já até vendeu esse imóvel. Pensa assim, ó, você comprou o imóvel, registrou no seu nome e já vendeu para outra pessoa. Decisões judiciais levam um tempo para acontecer. E aí você vendeu para outra pessoa. O mais comum de se fazer numa situação como essa é o juiz não determinar a anulação do leilão, mas determinar um pagamento de indenização da Caixa para aquela pessoa. Porque você e a pessoa que comprou de você, ela entraria como terceiro de boa-fé. Vamos combinar. Vai causar muito mais transtorno a mais pessoas só para resolver o problema de uma. Então faz mais sentido a Caixa indenizar aquela pessoa, nesse caso.
Agora, vamos supor que aconteceu, você ainda não está com o imóvel registrado no seu nome, é possível sim a Caixa cancelar o seu processo. Não só por uma anulação judicial, mas de repente você foi lá, você pagou tudo bonitinho. Quando foi para fazer o registro no cartório, o cartório chega e fala assim: olha só, mas está faltando o documento XYZ. Aí você fala, mas como assim? Deixa eu pedir a Caixa. Aí você chega na Caixa, a Caixa, não existe esse documento XYZ. Aí o cartório fala, então é impossível a gente registrar esse imóvel no teu nome. Nesses casos, a Caixa te dá uma coisa chamada evicção de direitos. Eu estou falando Caixa aqui porque ela é o principal banco. Vem comigo aqui na minha tela. Se liga nisso aqui, ó. Esse é o termo evicção de direitos e do distrato. Esse tipo de nomenclatura vai constar em alguns editais de leilão extrajudicial. Lembre sempre, ó, quando eu falo extrajudicial, eu estou querendo dizer leilões de banco. Então, o que é a evicção de direito? Para imóveis à venda, recai o risco de evicção de direitos, conforme nos termos do artigo 447 do seguinte Código Civil, sobrevindo decisão transitada em julgado decretando a anulação do título aquisitivo da Caixa, ou o contrato assinado com o proponente classificado resolver-se-á de pleno direito, ou sendo identificada impossibilidade de registro por razão de exigência cartorária insanável, que não tenha sido causado por oponente. O que a Caixa está dizendo aqui para a gente? Ela está falando assim, ó, se o leilão for anulado, ou se você não for possível fazer o registro do imóvel por um problema que não é seu, por uma exigência cartorária que não é possível ser sanada, você vai simplesmente solicitar a Caixa, obviamente você vai ter que comprovar essas coisas, e a Caixa vai devolver aquilo que você pagou. Uma coisa importante em dizer, tá? Ela vai devolver aquilo que você pagou, leiloeiro, lance, custos para fazer o registro do imóvel e possíveis honorários advocatícios. Se você fez uma benfeitoria no imóvel, infelizmente ela não vai te pagar. Edwards, isso é comum de acontecer? Cara, de verdade, em 5 anos, até agora eu não vi nenhum caso acontecer. Eu já vi casos que a pessoa arremata e alguns 2 dias depois a Caixa cancela isso. É possível? É, mas também não é comum. Agora, esse caso de usar a evicção de direitos, eu nunca usei. Mas, cara, isso daí é igual um seguro. Seguro de vida ou seguro de morte. Você paga para não usar. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, sempre, quando você for entrar em um leilão extrajudicial, esse leilão pode ser da Caixa, esse leilão pode ser do Santander, esse leilão pode ser do Itaú ou de qualquer outro banco. Procure a cláusula de evicção de direitos. Eu não vejo que faz sentido você entrar num leilão extrajudicial sem que haja evicção de direitos. Edward, mas e o leilão judicial? O leilão judicial existe evicção de direitos? Cara, eu já expliquei isso para os meus alunos e até numa aula ao vivo que a gente fazia. Inclusive, se você quiser fazer parte do hall de alunos, se você quiser aprender a arrematar leilão de verdade, no dia a dia, de forma prática, sem aquelas nomenclatura difícil do direito, você vai perceber aí, eu sou o único advogado que fala sobre leilão de imóveis. O link está na descrição da jornada do arrematante. 3 horas você aprende a arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Fechado? O link está na descrição. E aí eu falei assim, a minha explicação é, pensa só, o que a evicção de direitos dá? É uma proteção para caso a justiça cancele o leilão. O leilão judicial, ele é feito pela própria justiça. Então meio que não faz muito sentido uma proteção contra ela mesma. Até porque, se o leilão é judicial, o juiz está lá falando e ele precisar cancelar aquele leilão, o que vai acontecer, por obviedade, é devolver todo aquele gasto que você teve no processo. Esse é o normal. Então, você só vai ter evicção de direitos nos leilões extrajudiciais. E cuidado, na Caixa, nos últimos 5 anos, eu nunca vi não ter essa evicção de direitos. Mas eu já vi alguns editais de outros bancos que às vezes tinha e às vezes não tinha. Então sempre procura esse termo. Dá um Ctrl F no edital e procura lá. Evicção de direitos. Isso pode sanar muito problema. Como você viu,
é uma coisa que você não vai precisar gastar com advogado, entrar na justiça. Por quê? Porque você vai fazer como se fosse um processo administrativo, solicitando a Caixa. Ela já tirou esse direito. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, clica no like aqui, porque eu preciso saber disso. E também deixa no comentário uma sugestão, o que você quer aprender. Eu quero te dar uma aula de graça. Fechado? E se você quiser pagar para ter um acompanhamento melhor, link está na descrição do Jornal do Arrematante. Aquele abraço. Valeu!